Neste vídeo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz de junho de 1982 sobre a Igreja, a Política e a Teologia. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Segundo a história, a igreja começou a declinar a partir de Constantino, quando este passou a exercer influências decisivas sobre a mesma. Com a sua conversão, os cristãos não receberam mais perseguições, e sim honrarias. E não só as recebia, como também concedia ao imperador. Essa troca de honrarias causou um grande prejuízo à igreja. As decisões que cabiam aos ungidos de Deus passaram a ser tomadas por Constantino, que não fora aprovado para depois servir. Não era batizado nas águas, nem tinha conhecimento doutrinário. Nessa época surgiu a diversidade de correntes teológicas que contribuíram para um maior enfraquecimento da comunhão dos santos, e tudo isso finalmente levou a igreja ao naufrágio. Enquanto a igreja permanecia na santidade do Evangelho de Cristo e nos limites da revelação de Deus, tudo contribuía para o bem dos cristãos, mesmo detentora das amargas experiências. Mas a nova posição infundiu-lhe o espírito da arrogância política do império, e cada um queria apresentar não os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas a soma de seus conhecimentos teológicos, e cada grupo divergia dos demais nos seus pontos de vista sobre as Escrituras sagradas. Cada um queria ocupar não só a posição de servo, porém, o mais alto posto ministerial, e ainda elevar o ministério do Senhor a um grau que nem mesmo Deus elevaria. Tudo isso foi o resultado do espírito político ao seio da igreja, que nos dias de hoje vive momentos muito semelhantes ao que acabamos de socializar. Agora já temos a esperança de um futuro histórico longínquo em vista da proximidade do arrebatamento, mas o perigo está em que alguns se percam por causa da política e da teologia que excedem a revelação de Deus, as quais coisas já penetram no ambiente evangélico. Quanto à política, temos o que dizer. Alguns defendem a participação da igreja nessa área, baseados na história dos judeus e não na origem da igreja primitiva, porque não teriam elementos para defenderem esse ponto de vista, senão para condená-lo. E o padrão da vida política dos judeus não pode ser tomada como base para a igreja, porque esta não tem de lutar contra a carne e o sangue como aqueles. E os judeus tinham de lutar porque precisavam assumir uma posição política, e o fizeram para preservar a nação judaica, de onde mais tarde viria o Salvador do mundo. E a igreja atuando na política preserva o quê? O reino de Deus? Quando o pregador do evangelho ocupa uma cadeira no parlamento, ele deixa de ter o mesmo vigor de evangelista, ainda que continue pregando eloquentemente. Admitimos que a política seja uma coisa necessária e honesta em si mesmo, quanto qualquer outro trabalho lícito, mas para o evangelho cristão está entre os supérfluos. Haverá momentos em que uma decisão terá de ser tomada e o parlamento será forçado a escolher entre prejudicar a carreira política ou a evangélica. Recentemente, um parlamentar evangélico foi interrogado à minha vista e à de outros irmãos da seguinte maneira: não poderiam os deputados evangélicos ter impedido a aprovação da lei que declarou feriado nacional dia 12 de outubro para culto público à padroeira do Brasil? A resposta foi a seguinte: não, porque entraríamos em choque. Será que esta resposta
é a de um parlamentar que está ali para defender os interesses da igreja, como costumamos ouvir por ocasião das campanhas políticas? Aí está o que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Quanto à teologia, dizemos que ela é boa, se ostentar essa flâmula. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Deuteronômio 29:29. O perigo na área teológica está em que o nosso espírito pesquisador às vezes não se contenta com o que nos é dado por revelação de Deus e deve já avançar para o campo das coisas ocultas. E se sairmos do campo da revelação, entraremos inevitavelmente no da suposição e daí para as heresias. Somos do seguinte parecer: a política deve ser evitada pela igreja, isto é, a participação ativa na política, porque trará a permuta de honrarias e, consequentemente, arrogância. Isso está diante dos nossos olhos, não podemos negar, e a teologia deve ser orientada na direção do Espírito Santo. Existe uma preocupação do povo evangélico que pode ser expressada nas seguintes palavras: se não houver evangélicos no parlamento, o que será da igreja? Temos por certo que, para a igreja, se esta permanecer fiel a Deus, nenhum perigo há que a administração política esteja nas mãos dos homens ímpios, porque mesmo na sua impiedade cumprirão os desígnios de Deus. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não mande? Lamentações 13:37. E amontoarão para os justos. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Eclesiastes 2:26. Buscaremos as coisas do presente século para que o reino de Deus não nos seja acrescentado? Ou buscaremos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Igreja, os dias são maus. Abner de Jesus.